Você sabia que existe algo muito pior do que não vender? Sabe o que que é? É vender errado. Vender um produto, um serviço errado para a pessoa errada. Vender com uma margem errada, vender aquilo que não consegue entregar. Isso é péssimo em todos os sentidos. Então, para vender mais, é preciso vender da forma correta, sempre e sempre. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui a mais um encontro nosso. Eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo ajudando o empresário para que ele pare de apagar incêndio, organize seus processos e tenha uma empresa lucrativa. Não é uma live qualquer, não é apenas dica. Aqui, na verdade, tem um conteúdo prático. Tem muita coisa que vai te ajudar na prática a você trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Olha só, então assim, se você já me acompanha há algum tempo, você que é meu aluno então e que está aqui já está careca de ouvir falar disso, né? A gente vive falando que para a gente conseguir parar de apagar incêndio, para a gente organizar os processos e para a gente ter uma empresa lucrativa, existem 6 passos, né? 6 passos que eu ensino. E acontece que um desses passos é a nossa empresa poder vender com regularidade, vender de uma forma constante, de uma forma frequente, né? Mas você sabia que vender mais, vender além da capacidade pode quebrar a sua empresa? Como assim, Campa? Vender mais não é bom? Olha só, dá uma pensadinha aí comigo, raciocina comigo. Você acredita que a sua empresa deveria estar vendendo mais? Você acredita nisso? Deveria estar vendendo mais? Você consegue calcular exatamente quanto você teria de vender para ter aquele lucro que você quer na sua empresa? Consegue fazer essa conta? Agora olha só, a tua empresa, ela está mesmo preparada para comportar esse volume de vendas? Pensa nisso que eu te perguntei, dá uma pensadinha aí. Gente, olha só, eu ouço muito empresário que chega para mim e diz assim: Campa, eu estou com um problema de dinheiro. As minhas vendas estão devagar, os meus clientes não compram. Sabe por quê? É porque eu tenho muita concorrência. Isso está me causando problemas. Só que assim, muitas vezes a causa do problema não é a pouca venda. A pouca venda acaba sendo um reflexo de uma empresa que já está com problemas lá na estrutura. Então qual é a primeira coisa que tem que ser feita nesse caso? Tem que avaliar quais são os problemas que estão causando isso, tá? Muitos empresários têm essa queixa, quase 30% reclama que a venda não está à altura. Só que quando eles chegam até nós, quando chegam até um evento gratuito, até a jornada, ou quando chegam até o curso da gente, lá do Empreendedor Líder, e a gente consegue conversar com as pessoas, a gente descobre muitas vezes que o problema está lá na estrutura. Muitas vezes o problema que a empresa está tendo, as dificuldades que ela está tendo é justamente pelas vendas, né? Então, vamos analisar assim, se vender causou determinados problemas, bagunçou as estruturas da empresa, será que se aumentar as vendas desse jeito vai ficar legal? Sabe o que pode acontecer com uma empresa assim? Pode acontecer isso aqui, a empresa pode até quebrar. A gente falar dos pontos negativos, dos efeitos negativos, de quando a gente vende, quando a gente aumenta as vendas, mas sem estar preparado para isso. E nós vamos falar também do que é necessário preparar lá na empresa antes de vender mais. Mas Campa, vender mais não ajuda a empresa? Claro que ajuda, né? Quem que não quer vender mais? Só que é o seguinte, ajuda desde que a empresa esteja preparada para isso. Porque senão é tiro no pé vender mais sem estar preparado para isso. Então aqui vai uma dica do Campa já, Você sabia que existe algo muito pior do que não vender? Sabe o que é? É vender errado. Vender um produto, um serviço errado para a pessoa errada. Vender com uma margem errada, vender aquilo que não consegue entregar. Isso é péssimo em todos os sentidos. Então, para vender mais, é preciso vender da forma correta, sempre e sempre. O que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Antes da gente começar, já vou adiantar o que a gente não vai fazer aqui, tá? Eu não vou falar aqui hoje nada, nenhum tipo de dica para você vender mais, até porque eu já fiz uma aula, ainda quando era o quê? 20, né? Às 20 horas, eu já fiz uma aula dessas ensinando alguns passos, ensinando algumas alternativas para vender mais. Então hoje a gente não vai falar disso. Mas em contrapartida a gente vai falar dos problemas que causa para a empresa vender errado. A gente vai falar aqui do que é necessário, preparar a empresa para poder vender mais.
E é claro, vou ensinar para vocês aqui o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer antes de você pensar em vender mais. Então assim, ó, se é importante para você vender mais, se você acredita que é importante para a tua empresa, se você entende que isso vai te ajudar a se vender mais, aquele passo que é vender mais com regularidade, te ajuda mesmo a você conseguir trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais, fica aqui comigo até o final, porque essa aula vai ser bem legal e eu vou ensinar hoje aqui tudo que você precisa preparar para conseguir isso, para conseguir vender mais. Eu vou comentar com você o seguinte, ó, o que é exatamente vender errado, tá? Vender errado é uma série de coisas, tá? Existe uma série de situações que é vender errado. Eu vou trazer aqui essas 5 aqui, que no meu ponto de vista são as mais comuns, as que mais acontecem. Então vamos lá. A primeira situação aqui, ó. Primeira situação, o que seria aqui? Vender um produto ou serviço errado para o cliente. Exatamente. Como assim vender um produto ou serviço errado? Às vezes a gente não entende a necessidade do cliente, o que exatamente ele está precisando. Muitas vezes os nossos vendedores, lá naquela ânsia de fechar o pedido, né, de bater a meta, ele acha que entendeu, vai lá, vende um negocinho para o cliente, traz um resultado maravilhoso, mas o cliente não agregou, às vezes até atrapalhou a vida dele. Vamos fazer um exemplo bem grosseiro disso aqui. É tipo você vender uma Ferrari não, vamos trazer mais para real aqui, é que nem você vender uma Mercedes, né? Uma Mercedes para um produtor rural que quer um veículo para ir para a granja carregar saco de batata. Ah, mas campa, a Mercedes é um baita carro. Claro que é. Mas imagino que para aquele produtor rural seria melhor uma caminhonete, né? Com uma caçamba, aí seria mais útil, né? Então isso é vender errado. Teve uma vez, até agora falando em vender errado, eu estava me lembrando, há anos atrás, na minha primeira empresa, que foi uma empresa onde a gente fazia sistemas de gestão, né? Programa de computador, a gente vendeu lá para um cliente que ele tem um grande restaurante na cidade, fica aberto até noite, madrugada dentro, que forte, né? Quem é daqui até sabe do que eu estou falando aqui. A gente vendeu uma solução lá, mas isso faz anos, né? Para ele gerenciar as mesas, tudo que estava indo nas comandas lá, tudo bonitinho. Só que o seguinte, ó, foi uma venda gigantesca ali, a gente achou na nossa inocência, lá a gente já resolveu um problemão do cliente. Só que os funcionários daquele cliente faziam rolo, roubavam o dono, roubavam os clientes, boicotavam o negócio. Então não é que a solução vendida ela foi totalmente errada. Ela seria uma solução vendida certa se a empresa não estivesse passando por esse problema. O que seria o correto? Antes disso, seria o correto resolver essa questão, tentar levar alguém lá que organizasse, na época eu ainda não fazia isso, né? Mas tentar levar alguém que tentasse ajeitar isso, criar métodos. Então esse é um pepino, vender um produto ou serviço errado. O outro ponto, assim, que é negativo, que acaba atrapalhando, eu posso até vender o produto ou o serviço certo, mas sabe o que? Vender para o cliente errado. Aquele cliente que de repente não está preparado para ter esse teu produto, que não está preparado para ter aquele serviço. Por exemplo, digamos que você venda lá, que nem aquele meu exemplo aí de software que eu dei, né? Era para o cara que estava com tudo certinho ali, mas o pessoal não queria tudo certinho, o pessoal queria o rolo, né? É a mesma coisa que eu pegar, aceitar alguém que se matricule aqui no Empreendedor Líder, alguém que diga assim, ó, Campa, o meu problema da minha empresa é os funcionários, a culpa é tudo deles, a culpa é do governo. Não vai, eu não vou conseguir ajudar o cara, então não adianta. Ou que nem vender pente pro Campa, né? Vender pente para careca, que não resolve. O pente é bom, funciona, mas não resolve. Então vender para o cliente errado, não é legal. A outra coisa também que é extremamente importante, que é também vender errado, é o seguinte, ó, não conseguir entregar o que vendeu. Vender algo que a gente não consegue entregar. Quando que isso acontece? Às vezes a gente subestima a necessidade do cliente. Acha que, mas isso aqui é rapidinho para eu fazer, olha o projeto, não, mas em uma semana eu faço, de repente passa 1 mês, 2, e não consegue dar conta daquilo ali. Às vezes o cliente tem uma compra grande e a gente não tem giro, de repente, para bancar aquilo ali. Ou então o cliente quer um serviço inédito que a gente nunca fez, né? De repente a gente tenta fazer, lá não consegue entregar. Então isso também é um tiro no pé. Teve uma vez, inclusive, que a gente contratou uma agência de marketing, uma agência forte da cidade, a gente pegou a top aqui, né? E a agência veio fazer um trabalho para nós, a agência simplesmente não conseguiu entender o que a gente fazia, não entendeu a nossa essência.
Então a gente gastou um valor, investiu um valor alto, lá a agência teve que ressarcir nós, só que nesse processo todo, olha ali quanto tempo, quanto dinheiro envolvido, né? Por quê? Porque fez uma venda que não conseguiu entregar para a gente, né? Já peguei um pouco o gancho aqui do quarto, que seria o prazo errado, né? Eu acabei falando antes aqui, mas o prazo errado. A gente calcular mal o nosso prazo, demorar mais, a entrega demora muito mais do que acredita. Então isso para o cliente é extremamente desgastante, para a empresa é muito ruim. E tem algo que é pior aqui, isso aqui, ó, esse é o último ponto, aquele empresário que não tem uma gestão financeira, que não olha para os números adequadamente, que não está ali preocupado com essas questões, acaba errando. Sabe o que é? Ó? Vender com o preço errado. Exatamente. Até estava me lembrando de um exemplo. Eu não me lembro, né? O Ricardo e o Mário que estavam aí em segunda, o Jean que estava em segunda, se eu cheguei a comentar esse exemplo. Né? Teve uma pessoa que conversou com a gente um tempo atrás, que ela começou a fazer cupcake funcional, aquele sem glúten, sem um monte de coisa lá, né? E aí, enquanto todo mundo vendia cupcake a 10 reais, ela vendia a 15, estava feliz. Nossa, eu estou vendendo cupcake a 15. Só que aí, quando ela parou, quando ela entendeu toda essa dinâmica de custos, ela foi olhar, estava custando quase 20. Então, vendia bem, vendia horrores, mas vendia com o preço errado. O que adianta? Então, assim, ó, vamos falar aqui do impacto que isso gera no negócio, né? Existe impacto, será que vender errado gera? O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem muito impacto, né? Vão comentando aqui comigo, vão comentando aqui que vocês concordam, que vocês não concordam, vamos fazer esse negócio ficar bem interativo. Primeiro impacto de vender errado, ó. Retrabalho. Se eu vendo um serviço errado, o camarada não quer, não gostou, não ficou legal, às vezes eu vou ter que ir lá para honrar aquilo que eu vendi, vou ter que ir lá e refazer de novo, né? Muitas vezes, refazer aquilo ali. A outra coisa que acaba sendo um problema, compromete, uma venda errada compromete aqui a nossa reputação. Ó. Por quê? Pensa aquele cara que entrou lá, aquele exemplo que eu dei ali da Mercedes, né? O camarada que entrou lá para comprar um veículo para a granja e eu vendi uma Mercedes para o cara. O cara, será que vai ficar feliz comigo? Não vai ficar feliz comigo. Então, vender errado sempre gera uma imagem negativa. E o grande problema da imagem negativa é o seguinte, ó. A imagem negativa, uma pessoa satisfeita, ela vai te falar, te indicar uma, duas pessoas no máximo. Agora, pega um cliente insatisfeito para ver o que acontece. O cliente insatisfeito, ele vai te queimar para um monte de gente. Ele vai fazer isso com satisfação, porque ele está bravo, porque ele está irritado com você. Então, vender errado nunca é legal. E a outra coisa, outra consequência de uma venda incorreta, aqui, ó, caixa insuficiente. Caixa insuficiente, claro. Se eu vendi errado, se eu vendi com preço errado, se eu tive que retrabalhar, tive que fazer coisa a mais que não estava previsto, vai faltar dinheiro no meu caixa. E é por isso assim, ó, por isso que eu falo que sempre você vai ver gente, para pensar se você não ouve aquelas pessoas que chegam e dizem assim, ó, meu Deus do céu, eu trabalho um monte, eu nunca vendi tanto como essa época, mas caramba, estou sempre sem dinheiro. Vai olhar se ele não está cometendo naqueles 5 erros, ele não está vendendo errado, né? Então, por quê? Vender errado vai comprometer o caixa, não tem jeito, não tem como ser diferente. O Ricardo não lembra se foi na segunda, mas você falou, falei, né? Eu acho que foi segunda, sim, Ricardo, eu tenho quase certeza aqui, mas vamos deixar assim. Então tá, o que tem que fazer para resolver esse negócio aqui? Tem que preparar a casa, né? Tem que arrumar a casa. Então, antes de pensar, tema de casa, antes de começar a pensar em vender mais, fazer melhor, buscar mais vendas, enfim, incrementar, né? Buscar regiões, contratar vendedores, arrumar a casa, preparar a casa para que isso aconteça. Isso é dever, deixar tudo organizado, deixar tudo pronto para crescer em vendas, né? Por quê? Porque daí se está tudo pronto, se está tudo preparadinho, eu não corro o risco da minha empresa quebrar, eu não corro o risco de retrabalho, eu não corro o risco da minha reputação estar negativa e eu não corro o risco do meu caixa estar insuficiente. Então assim, para preparar, eu vou falar aqui 4 coisas, né? 4 etapas que dá para fazer. Teria muito mais, né? Mas vamos resumir nessas 4, porque essas 4 aqui, elas já fazem uma grande diferença para o negócio. Então, qual é que seria a primeira etapa? Qual é que seria a primeira coisa que tem que ser preparado aqui? Ó? Preparar o que a gente chama de alianças, tá? Mas o que seriam as alianças? Vamos lá.
Quais fornecedores você tem que ter para de repente você te entregar esses produtos que você precisa revender, esses produtos que você precisa produzir de repente, a matéria-prima, ou então aqueles fornecedores que vão fornecer componentes para você executar os seus serviços, vão fornecer as ferramentas, a questão da reposição, a hora que precisar, como que é o prazo disso, já combina tudo isso, já ajeita antes. É só você parar para pensar, mas espera aí, se minhas vendas aumentar 30%, 40%, como é que eu vou preparar a casa? Então pensa nisso aqui. Pensa também que tipo de parceria tem que ter. Eu tenho que ter algum parceiro estratégico que de repente vai me ajudar a entregar com maior tranquilidade, vai fazer algo que eu não sei fazer. Eu preciso organizar a logística disso aqui, fazer uma parceria com algum frete, com alguma empresa de transporte. Então, isso tudo são as alianças para que isso aconteça. O segundo ponto aqui é o principal, né? É o principal de todos. Sabe o que é? O meu financeiro, né? Olha só. Preciso preparar o financeiro, Campo? Claro que precisa. Você tem que preparar. Se você, em primeiro lugar, olhar para os números, né? Ter uma gestão, ter um DRE lá que você consiga entender quanto você precisa vender para manter a tua porta aberta, quanto você precisa vender para aumentar a margem do teu produto, quanto você precisa vender para isso e mais, quanto te custa aquela entrega daquele produto, daquele serviço. O que eu falo por entrega? Eu falo da venda propriamente dito. Não adianta fazer esse caso do cupcake ali, está vendendo bem a 15, mas está custando 20, então tem que olhar para esses números. Espera aí, para entregar, para instalar, para dar atendimento, para prestar um pós-venda, quanto me custa isso? Para dar garantia, quanto custa? Isso tem que estar embutido no custo. Às vezes o que acontece? Às vezes muito empresário acaba olhando só o concorrente. Mas o concorrente está vendendo a tanto. Então eu também vou vender a tanto isso aqui. Tem que vender um pouco abaixo dele para ganhar competição, mas e aí? Você sabe os custos que o teu concorrente tem? Você tem que olhar também para os teus custos, né? Tem que olhar internamente para ver. Mas o meu custo não comporta eu vender mais. Mas então não vende, troca de produto, né? Troca de serviço. Tem que, qualquer produto que vai ser vendido, por mais que pareça óbvio isso que eu estou falando, mas o óbvio ele tem que ser dito também, né? Então, mesmo que seja óbvio, pense nisso aqui, para poder precificar o negócio corretamente, como é para ser, né? Coloca o preço certo. E aí nós temos aqui o terceiro item, né? Qual é o terceiro item que a gente tem que preparar se a gente quer vender mais? Olha só, esse item, essa etapa aqui, ela é de extrema importância, não só para a venda, mas para todo o resto. É aqui, ó, o time. O que seria o time, Campa? Seria a minha equipe, né? Eu preciso treinar quem? O pessoal de entrega tem que treinar melhor, o pessoal do atendimento tem que treinar melhor, o pessoal do pós-vendas tem que treinar melhor, vendedores, né? Vendedores, pelo amor de Deus, quanto empresário não treina vendedor? Contrata o vendedor e bota o vendedor, vai vender lá, tá aqui esse produto, é assim, tem essa característica, tem isso. Treina o vendedor, não só para vender mais, para falar de característica, para falar de produto, mas treina o vendedor para entender o cliente. Entender o que o cliente precisa, entender a necessidade, porque a dura realidade é que assim, muitos empresários, empresários nem tanto, né? Muitas pessoas, vamos falar em pessoas, seria o termo correto. Muitas pessoas chegam até a gente querendo comprar os nossos produtos e os nossos serviços, mas não sabem muito bem o que eles querem. Às vezes ele tem uma visão distorcida. Então quando a gente se preocupa em entender essa necessidade, e a gente entrega exatamente aquilo, fica muito mais legal. Então prepare os teus vendedores para isso. Prepara também a tua equipe. A equipe de atendimento, a equipe de instalação, a equipe de entrega, os balconistas, os faturistas. Prepara essas pessoas para fazer aquilo direitinho, fazer aquilo no prazo, entregar direito, entregar do jeito certo. Aí é legal, aí tudo funciona, tudo se encaixa. Essa quarta etapa, imagino que você, pelo menos você que é meu aluno, vai já deduzir o que eu estou falando aqui. Organizar os PR, organizar os processos. Processos. Vocês vão ficar careca de me ouvir falar em processo. Eu falo muito em processo, organizar os processos. O que tem que organizar? O Thiago também falou ali. O que tem que organizar de processo? Tá? Vai ter que instalar, vai ter que entregar o produto, vai ter que fazer um pós-venda. Organiza esses fluxos. Como que vai ser isso? Né? O Michael também, organizar os processos. Como que vai ser essa organização? Pessoal que tem instalação, tem que entregar aquilo que vendeu, tem que entregar o serviço. Quer ver um negócio que às vezes dá muito problema em empresas?
Às vezes o camarada, o instalador, chega lá para fazer uma instalação, aí ele abre a caixa de ferramenta, ih, rapaz, esqueci alicate, volta para a empresa. Aí volta, meia hora, uma hora para ir até a empresa, meia hora, uma hora, volta lá no cliente. Ah, agora eu preciso do parafuso 3/4 lá. Ih, mas não tem parafuso 3/4, vai lá comprar. Atrasa, então faz um checklist. O que é um checklist? É uma lista de tudo que tem que ter na minha caixa de ferramentas. Tem que ter isso, tem que ter um alicate, uma chave de fenda, uma chave Phillips, um ferro de solda. Deixa um checklist ali antes de sair. Faz com que o camarada, treine o camarada para ele olhar aquele checklist e conferir se está tudo ali. Ferramenta, peça, materiais. Teve um caso que eu gosto de citar aqui. Era uma empresa que instalou para nós essa parte de... me esqueci o nome agora, comunicação visual, sinalização visual, né, aqui na Viva Positivamente. Se você olhar por tudo aqui, tem adesivo na parede, tem bastante coisa aqui. Só que assim, ó, o pessoal que veio aqui era um serviço para fazer numa tarde, tá? Eu acho que eles levaram uma semana. Por quê? Chegaram aqui, tal palavra, faltou uma letra. Aí um negócio lá que era para imprimir de um tamanho tal, veio menor. Veio de cor diferente. Então, puxa, organização é ruim. Pensa comigo, para fazer numa tarde, levar uma semana, quanto causou de prejuízo? A empresa longe pra caramba, no outro lado da cidade, cada ida e volta, e estresse, um ligava para o outro e culpava o outro. Então assim, ó, um checklist às vezes resolve, um desenho do que tem que entregar, onde vai ficar as coisas, resolve, tem que instalar lá aquilo que vendeu, aonde que vai ser a instalação, já combina antes com o cliente, já vê tudo que precisa, já deixa tudo ajeitadinho, vai com tudo pronto, você não perde tempo, né? Quanto tempo vai levar às vezes para refazer um negócio? Esse negócio aqui de ir, voltar e refaz e pega e busca, tem um negócio que a gente chama assim, ó, o efeito bate e volta. Sabe aqueles carrinhos no meu tempo de criança, não sei se existe ainda, no meu tempo de criança tinha um bate e volta. Eu tinha um branquinho, era um Fusca com sirene da polícia. Você ligava ele saía gritando pela casa, batia na parede, ele virava, ele voltava pra gente, ia para outro lado, o efeito bate e volta. Empresa que não tem isso, que não tem esses processos organizados, que não tem no mínimo um checklist, bate e volta, chega no cliente e volta, faltou isso, faltou aquilo, demora muito, gasta muito. Quer ver outra coisa aqui nos processos que é de extrema importância organizar para que isso aconteça? Ó? É extremamente importante que se organize o fluxo. O que é o fluxo? O que vai, como é que você vai gerir as informações, como é que você vai sincronizar os setores? Porque assim, ó, é muito comum, e eu vejo isso pra caramba, tá? Às vezes o empresário, ele vende, vai lá, alguém entrega, mas e aí? Esquece de cobrar muitas vezes, esquece de anotar o que foi, o cliente pediu a mais, está desorganizado, vem lá, vendeu isso aqui para o cliente, no meio da instalação o cliente quis isso aqui, chegou lá e chegou desse tamanho aqui, e aí o que acontece? Às vezes vai cobrar, não tem esses detalhes, nem sabe, tem que estar perguntando, mas foi isso, mas foi aquilo. Então organize esse fluxo. Teve até um exemplo que eu gosto de contar aqui, uma das primeiras empresas que eu fiz mentoria, ainda na época que a gente fazia mentoria, hoje a gente só faz mentoria para quem já fez o curso com a gente, né? A gente entende que dá mais resultado para o cliente isso. Então, a empresa às vezes que nos procura, Campa, faz uma mentoria para nós, se não é nosso aluno, a gente nem conversa. Né? Mas eu comecei fazendo mentoria direto, né? E eu fiz uma mentoria uma vez para uma oficina, e essa oficina, uma oficina mecânica, e ela tinha esse problema. O camarada deixava o carro ali para consertar, vinha muitas vezes, pegava o carro, não estava ninguém ali no atendimento, tira no banco, a pessoa que era para entregar o carro foi no banco, fazer serviço de banco, ia lá com o mecânico, pegava o carro e ia embora. Ninguém lançava nem a saída do carro na ordem de serviço, então era pilhas e pilhas de ordem de serviço para fechar. Às vezes ligavam para o cliente lá 2, 3 meses depois, o cliente, mas eu acertei isso aí, ele nem lembrava, às vezes nem é má fé, né? Então, organize esse fluxo, como é que vai funcionar, como é que vai interligar, como é que vai documentar as coisas para evitar esse tipo de perda, né? Teve um exemplo aqui, não sei se alguém está na live que é da minha cidade, se alguém tiver vai saber de quem que eu estou falando, né? Porque muitas pessoas ficam aqui, mas ficam quietinhas, né? Não se pronunciam. Mas aqui na minha cidade tem mais ou menos, né? Tem uma indústria enorme do ramo de máquinas agrícolas aqui e ela faliu. Tá? Ela está literalmente, eu nem sei se tem alguma unidade funcionando, mas tinha muitas unidades aqui e ela faliu. Essa empresa, ela mandava máquina agrícola para longe. E eu lembro uma vez, eu fiz um atendimento pontual lá para eles, eles tinham uma realidade lá. Eles mandavam uma máquina, esse caso aqui era gritante, a máquina deles
Quando você comprava, você dava uma série de parâmetros lá do que você queria na máquina. Ah, tantos isso, tantos aquilo, para tal tipo de soldo, para tal tipo de... Era uma avaliação, uma máquina às vezes tinha 30, 40 avaliações diferentes na hora dela ser produzida, porque a pessoa comprava aquelas máquinas e depois encomendava e depois ela ia ser feita, né? E o que acontecia? Teve um caso, uma vez, eles mandaram essa máquina pro Acre. Era uma logística assim danada, tinha que passar balsa, vários caminhões, enfim, demorava lá uns 20, 30 dias para chegar no Acre essa máquina. O frete da máquina custou 28 mil reais. A máquina chegou lá, o cliente olhou, não, mas não é isso que eu comprei, faltou não sei o que, isso aqui está errado. Manda a máquina de volta, 28 mil de frete. Tá, ajeita, parará, manda a máquina para lá. Chega lá de novo, errado, manda a máquina de volta. Então vamos fazer conta aqui, ó. A margem dessa máquina deve ter seguido há muito tempo. Como é que vai cobrar o frete do cliente, se foi erro da empresa? Porque faltou um negocinho, faltou uma organização simples. Então organiza, nessa questão de organizar os processos, organiza tudo que tem que ter, organiza os fretes, organiza os insumos, organiza os materiais, organiza as ferramentas, peças, até parafuso, né? Você tem que ir lá, mas mesmo de mercadoria, mas meu negócio é uma mercadoria que eu entrego, tá bom. Mas organiza bonitinho, para que isso seja realmente aquilo que o cliente comprou, que mande, que fature, que saia nota bonitinho, que tenha um acompanhamento, enfim. Os estoques, né? Quando a gente fala em organizar processos, quem trabalha com mercadoria, quem produz mercadoria, deixa o estoque alinhadinho. O estoque, se eu for falar de estoque aqui, se eu for entrar nessa seara de falar de estoque, nós vamos madrugada dentro. Mas assim, ó, eu já vi muita empresa quebrar literalmente por não ter gestão de estoque. Teve até um caso de um empresário que eu fiz uma mentoria lá anos atrás, também nessas ainda que eu fazia antes de virar meu aluno, né? O camarada, ele estava lá com uma dívida, né? Ele tinha uma dívida para pagar naquela semana, não tinha de onde tirar, e a gente conseguiu ir lá e olhar o estoque dele, ele tinha muito mais dinheiro para pagar essa dívida em coisa que ele não vendia há 6, 7 meses, coisa até que ele não vendia há mais de ano, ali parado, coisa estragando na empresa, porque ele não tinha uma gestão de estoque. Então assim, às vezes o estoque abarrotado é ruim, tem que ter uma gestão, tem que estar olhando esses números, assim como todos os números, tem que estar sempre olhando. Aqui, deixa eu ler o que o Marcelo escreveu aqui, ó. Tem empresa que aumentam as vendas e acha que não precisa aumentar o pessoal do pós-vendas ou até no venda. Verdade. Isso também tira no pé. Planejamento, sem ele, é morte na empresa. Claro, Marcelo. Planejamento é o nosso terceiro passo quando a gente fala naquele empresário que quer organizar os processos, né? Quer parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Planejamento. Planejar tudo, cara. Planeja o que, campo? Planeja tudo. Planeja as metas, planeja os objetivos, planeja o dinheiro, planeja as pessoas, planeja as entregas, planejar tudo. Só que daí é o seguinte, o empresário tem que sair muitas vezes, o empresário está lá embaixo na pirâmide, lá no operacional, fazendo coisa que era para os funcionários estar fazendo, às vezes com equipe ali. Se não tem equipe, até é admissível, né? Mas se tem equipe, pô, sobe lá para o estratégico, sobe lá para o topo da pirâmide, começa a pensar, começa a olhar as coisas, começa a resolver. Né? Então é isso, ó. Preparar a empresa para poder vender mais, preparar as alianças, as parcerias, né? Preparar o financeiro, organizar tudo, preparar as equipes, né? Preparar o pessoal, o time, né? Organizar os processos, né? E é claro, isso aqui que o Marcelo falou, né? Planejar, né? Planejar. Vamos falar aqui do primeiro passo para a gente resolver. Ó, primeiro passo, o que a gente tem que começar a fazer, né? Primeiro, para a gente começar a querer, eu vou começar a vender mais, estou pensando em vender mais. O que eu tenho que fazer? Ó? Projete, faltou mais aqui, ó. Projete as vendas ideais. Sobrou um minha aqui. Ideais. Escrever, pensando e falando, às vezes é meio complicado, né? Projete as vendas ideais. Como que você projeta as vendas ideais? Olha teus números. Olha o teu financeiro lá, quanto você está gastando, qual é a tua despesa fixa, né? Quanto você tem que vender para suprir aquilo ali, quando você vender aquilo ali, o que vai gerar de despesa variável para o teu negócio, como você vai resolver isso aí, né? A hora que você ter esses números, que você tiver esses números na mão, você consegue entender, bom, eu quero ter um lucro de tanto, então para isso eu preciso vender tanto. No módulo 6 do Empreendedor Líder a gente trata exatamente disso, como organizar o financeiro, organizar a casa,
para poder projetar as vendas ideais. Aí fica fácil, aí como o Marcelo falou, ó, do planejamento, se eu tenho esse planejamento claro e eu tenho esses números claros, projetar as vendas é batata, é fácil, ó. Ó, o Michael disse que a aula tá boa mesmo. Ó, legal, Michael. Brigadão, cara, brigadão. Então esse é o primeiro passo, tá? Aliás, o primeiro passo é esse conjunto de etapas aqui, né? Olhar, projetar as vendas ideais. Ok. Aí o seguinte, ó. Bom, eu estou vendendo lá 200 mil por mês e para mim a venda ideal é 300. Aí vem o outro exercício aqui. A segunda etapa desse primeiro passo aqui, o outro exercício. Pensa, dá uma pensadinha, larga lá um pouco operacional, sobe ali para o estratégico, começa a pensar assim, tá bom, mas de 200 para 300, nós estamos falando aqui de 50%, né? É um salto grande. Legal? O que pode dar errado se eu vendesse? Digamos que tudo der certo e eu vendo esses 300. O que pode dar errado? Que problema pode dar? Eu vou ter problema de entrega, eu vou ter problema de compra, eu vou ter problema de instalação, eu vou ter problema de cobrança, eu vou ter problema de giro. Então comece a pensar o que pode dar errado. Pensa aqui, tudo que pode dar errado se isso acontecer. Campa, não vai dar errado, é só 1000 maravilhas vender mais. Nunca. Então pensa, o que pode dar errado se eu vender mais? Comece a pensar e escreva, né? Isso, isso e isso. E aí cada coisinha que você pontuou que pode dar errado, pense como resolver. Ó, tá sobrando letra aqui, tudo que eu escrevo hoje. Pense em como resolver. Como é que você vai resolver tudo isso? Pense, faça aqui o que o Marcelo falou, planeje como que você vai resolver esses negócios aqui. E aí, o que você acha que é o último R aqui? Ó, projetei as vendas ideais, pensei o que pode dar errado, pensei como resolver o que pode dar errado. O que eu tenho que fazer agora? Só pensar tá bom? Não, né? Claro que não. Só pensar não resolve. Tem que fazer o quê? Resolva. Resolva o que você viu ali que pode dar problema. Tá? E aqui eu vou ensinar, um truque aqui, ó. Vou ensinar um truque que meu aluno já vai saber esse truque aqui, ó. Para resolver isso aqui, como que eu resolvo? Como que eu resolvo o campo? Eu vou ensinar uma sigla aqui de 3 letrinhas. 3 letrinhas para você resolver isso aqui, ó. T, B, C. Lembrou aí, Ricardo? TBC? Como que eu resolvo isso aqui? TBC. Tire a bunda da cadeira. Vai lá e faça o que tem que fazer. Tem que resolver? Resolva. Não deixe acontecer. Não deixe estourar. Não deixe. Ó, o Ricardo falou aqui, ó, quase que simultaneamente aqui, ó. Isso aí, tira a bunda da cadeira e faz o que tem que fazer. Então, a gente, ó, vamos ver aqui, ó. Ah, o Alaor também, o Alaor já conhecia aqui. Legal, legal, maravilha. Sensacional, sensacional. Então, gente, é isso, tá? O que a gente falou hoje aqui? De tudo que a gente conversou aqui, ó, quero que você pense nas 3 perguntas que eu vou te fazer, ó. Como é que seria para você poder vender mais, mas sem você correr risco de perder com essas vendas a mais? Como é que seria isso para você? Já pensou aí? Será que essas vendas a mais, sem risco, ajudaria você a trabalhar menos e a sua empresa a render mais? O quanto será que isso ajudaria? Não seja Zeca Pagodinho. Diz o Michael aí. Ah, isso aí. Michael, participaste da jornada lá? Viu o primeiro episódio da jornada? Não seja Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Isso aí, com planejamento a gente não deixa a vida nos levar, né? Então é isso, ó. Hoje o que a gente fez? Baseado em tudo que a gente conversou aqui, eu só te mostrei o tema de casa, só te mostrei tudo que você precisa preparar lá na sua empresa. E assim, ó, bem sincero comigo, tem alguma coisa complexa nisso? Tem alguma coisa difícil de fazer? Não tem nada que é difícil de fazer, não tem nada complexo. Só que tem que fazer. É sentar e fazer, é o TBC, tirar a bunda da cadeira. Não é simplesmente sair vendendo, agora eu vou visitar de porta em porta, eu vou botar marketing, eu vou contratar vendedor. Não vai resolver a tua vida. Organiza a casa. Ó, o Michael disse que participou de todas. Legal. Organiza a casa primeiro, depois vá buscar isso. Gostou, Michael? Conta aí se gostou da jornada. Então assim, ó, tem gente que chega para nós e diz, ó, Campa, eu estou vendendo muito e eu não estou tendo resultado. Sabe por quê? Porque não está tendo a preparação correta para suportar essas vendas.
E ter a preparação para suportar uma venda a mais é deixar tudo pronto, tudo organizado. Daí sim pode vender mais porque vai ter resultado. Porque se não tiver essa organização, o contrário dessa organização não é ser empresário, é brincar de ser empresário. O cara está brincando com a própria empresa, então tem que se preparar. Se você por acaso não faz alguma coisa aqui dessas aqui que a gente comentou, não fez qualquer uma dessas preparações aqui, ó, começa a pensar nisso, dá uma assistidinha de novo nessa aula aqui, o que você precisa preparar na tua empresa, quais daqueles pontos você tem que ter, então organiza ela, prepara ela para você vender mais, leva a sério aquilo que a gente mostrou hoje, faz o tema de casa, né, antes de vender mais. Aliás, trata a empresa com a seriedade que ela merece. Quanto mais seriedade você tratar a tua empresa, mais ela vai te tratar bem, te garanto isso. Porque isso aqui que a gente falou, isso aqui vai ajudar no momento de você vender mais, vai ajudar a hora que você for implantar aquela etapa, aquele passo de vender com regularidade, né? E isso tudo vai ajudar, sabe o quê? Vai ajudar você parar de apagar incêndio, organizar os processos e você ter uma empresa lucrativa. E com isso, você vai conseguir trabalhar menos e fazer a empresa render mais. Pessoal, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era isso. Espero que tenham gostado, né? Espero que possa ter sido útil para você. Muito obrigado.